Muito boa noite a todos. Que o Mestre Jesus, que é nosso guia, nosso modelo, esteja sempre nesse momento nos ajudando, nos acompanhando, nos protegendo. Que esse nosso trabalho da noite assim seja de muita alegria para todos nós, porque vocês vão ter que depois orar muito e reclamar bastante com o Jorge dele ter me chamado de vir aqui, né? Porque nós gostamos, quando estamos aqui no trabalho que Jesus pediu, porque nós temos a certeza de que quando nós estivemos com Jesus antes da encarnação, nós pedimos trabalho. E um dos trabalhos que Jesus pediu para que eu fizesse era para estar aqui com vocês, dividindo o estudo. Porque essa é a grande realidade que nós vamos fazer essa noite. Eu digo que eu não consigo fazer aquelas palestras igual o Jorge, que é aquela pessoa, né, que quando abre a boca, leva aquela... deixa a gente viajar. Né? O nosso querido Divaldo, que já foi... O que eu tenho uma grande admiração, além de admiração, amizade, que é o Raul Teixeira. Não sou desses. Eu gosto mesmo é de conversar, né? E é isso que eu vim tentar fazer com vocês. Qual a diferença minha de vocês aqui? É que para esse tema que nós escolhemos, eu tive que estudar. Só essa diferença. Mas talvez tenha gente aqui que sabe mais do que eu. O que nós vamos tentar essa noite? Entendermos um pouco o que a doutrina espírita vem dizer para a gente a respeito do tema que foi colocado aqui, né? Que é o trabalho como instrumento de crescimento. E isso é muito interessante, porque quando o Jorge perguntou qual era o tema que eu ia fazer, e eu estava um pouco enrolado, digamos assim, como diz a minha esposa, eu pego uns trabalhos para fazer, depois eu fico agitado, fico nervoso, né? Para poder dar conta de tudo, graças a Deus. E como esse tema me foi proposto em Itaburaí, no Movimento Espírita Itaburaí, e eu achei isso interessante porque me chamou a atenção para mim. Algumas pessoas que estão aqui já me conhecem, né? É a primeira vez que eu estou vindo aqui, mas algumas pessoas aqui já me conhecem. E eu estou falando que essas pessoas me conhecem porque toda vez que eu chego numa casa espírita, o meu trabalho é sempre pensando no que aconteceu comigo. Né? Sempre acontece alguma coisa comigo que eu tenho que buscar a doutrina espírita para entender por que comigo. Aí eu acabo dividindo esse estudo com todo mundo. Mas Saquarema é um lugar que eu tenho uma grande alegria de estar junto desde a minha infância, né? A gente frequentava a festa que está se aproximando aí, né? Festa de Saquarema, a gente vinha muito, cidade do lado. E da doutrina espírita a gente já está aí desde 98, né? 98 que a gente frequenta o SEG, né? Acho que 98 já tá... Nem lembro mais, para não falar muito tempo, a idade, né? Mas a Rafaela era pequenininha, né? A Rafaela pequenininha. Então já não sei mais quanto tempo, mas é sempre uma alegria a gente dividir o trabalho. E aí, eu queria fazer uma pergunta a vocês. Eu posso perguntar? Se ninguém quiser responder, melhor ainda, né? Aí é melhor ainda. Mas tudo bem. Vou fazer uma pergunta para vocês. Como espírita, tem alguns, assim, né? Na casa não, tem alguma pessoa pela primeira vez na doutrina espírita, hoje aqui, que nunca viu falar de doutrina espírita? Nunca? Nunca ouviram falar? Já ouviu falar, né? Tá bom. Mas é uma pergunta. Vocês acreditam em encarnação, reencarnação? Acreditam nisso, pelo menos? Acha que isso é viável? Então a pergunta vai caber ainda. Alguém aqui pode me dizer o motivo que nós estamos encarnados? Nós, eu falo nós, mas a pessoa pode dizer dela particular, que é melhor ainda. Sabe o motivo? Dívida. Dívida, né? Então tá. Cada um, a gente quando chega na doutrina espírita, a primeira coisa que a gente ouve falar é isso, né?
Nós estamos reencarnados para poder pagar a dívida do passado. Quem não ouviu isso? Né? Mas a pergunta que eu fiz foi o seguinte: por que nós encarnamos? Vou mudar. Por que nós encarnamos? Por ser mais poética. Porque a gente precisa evoluir e chegar nos mundos felizes. Também. Isso é o que me motiva todo dia. Isso aí. Mas nós vamos então... a resposta é quase toda mesmo essa. Mas nós vamos lá, porque é o seguinte: toda vez que a gente tem alguma dúvida, a gente tem que procurar o quê? O livro principal, que é o Livro dos Espíritos, né? E na questão 132, Kardec também tinha essa preocupação. E ele vai perguntar assim: qual é a finalidade da encarnação dos espíritos? Percebam que não é reencarnação. Ele queria saber por que os espíritos, por que a gente encarna, por que a gente nasce. Né? A resposta dos espíritos: Deus a impõe com o fim de levá-los à perfeição. Aí. Gabaritou, né? Mas vai para o outro. Para uns é uma expiação. A resposta dela. Né? Para uns é uma expiação. Para outros, quem sabe, uma missão. Né? Mas para chegar a essa perfeição, eles devem sofrer todas as vicissitudes da existência corpórea. Nisto é que está a expiação. Então é correto. A gente encarna para expiar, sim. Mas só que a resposta não terminou aí, né, Jorge? Esse que é o problema, né? O problema é que não termina aí, que vem a parte pior. E eu digo uma coisa para vocês. Quando eu comecei na doutrina espírita, essa pergunta aqui, quando eu li, eu falei assim: eu não volto nunca mais na segunda parte. Depois eu refleti em casa, e falei assim: não, é com ela que eu vou ficar. Porque foi ela que me deixou na doutrina espírita. Ela quase me tira, mas depois da reflexão ela me deixou. Que ele vai dizer assim, a segunda parte: a encarnação tem ainda uma outra finalidade, que não é só essa não, que é a de pôr o espírito em condições de enfrentar a sua parte na obra da criação. Perceberam a responsabilidade disso aqui? O que isso quer dizer? Que nós encarnamos para ajudar Deus na obra da criação. Já pensaram nisso? A nossa responsabilidade na Terra ou nos mundos? Aí ele vai dizer: é para executá-la que ele toma um aparelho em cada mundo, em harmonia com a matéria essencial do mesmo, a fim de nele cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. Olha aí. Dessa maneira, concorrendo para a obra geral, também progredir. Que interessante, né? Por que eu estou falando isso? Eu fui católico durante muito tempo, mas fui católico praticante. A minha família era minha mãe, minha tia, minha mãe era do apostolado da oração, eu fui do movimento católico. Quando eu saí do catolicismo, eu estava saindo... Essa água é para mim? Eu saí do movimento carismático. Eu fui no início do movimento carismático, eu participei. Né? Gente, eu vou ter que usar água, porque eu sempre digo onde eu vou que eu sou casado com algumas mulheres, tá? Além de Ivete, que ela conhece, minha esposa. Aí depois de 40 anos, por aí, eu casei com a sinusite, com a rinite e com a bronquite. Eu uso remédio de uso contínuo. E, igual quinta-feira que eu tive aqui em Saquarema, e hoje de novo, da Serra até chegar a Sampaio Correia, muita fumaça, gente, muita fumaça. Aí eu começo a passar mal até chegar aqui, aí vou melhorando. Então a água é como se fosse um remédio, tá? Que eu preciso limpar a garganta, senão daqui a pouco eu tô tossindo, daqui a pouco eu tô rouco. Então vocês me perdoem que eu vou ter que toda hora molhar a garganta, tá, Jorge? Preciso molhar a garganta. Então, o que isso nos faz remeter? Que nós estamos na Terra para trabalhar.
E Jesus vai dizer isso para a gente, né? E isso, como estava falando, que eu era católico, na Gênese mosaica, não é na Gênese de Kardec, não. Na Gênese, se a minha memória não vai falhar agora, lá no capítulo 2, lá para o 19, 20, mais ou menos, vai dizer que depois que Deus cria o homem, Adão tem uma missão de fazer uma coisa. Quem já leu sabe. Diz que Adão vai dar nome aos animais. Vocês já leram sobre isso? Não é? Então ele vai dizer assim, que Adão deu nome aos animais que estavam sobre a terra, aos animais que estavam no céu, os animais sobre as águas, não é isso? Então, Adão foi dando nome. O que a gente tira dessa lição com isso que a gente está falando de trabalho? Deus criou o universo, criou tudo, mas entregou a nós a continuidade do trabalho. Nós temos que continuar a criação. Aí é que vem a nossa responsabilidade de trabalho. Porque muitas vezes a gente acha que trabalhar, principalmente para Jesus, principalmente para Deus, é a gente só trabalhar. Não estou dizendo que não é isso. Numa casa espírita, numa casa religiosa. Não é? Mas para que a gente cresça, para que a gente atinja a perfeição, a gente precisa trabalhar. Estou andando muito? Estou andando muito? O moço lá atrás, estou andando muito? Vou parar mais. Então, a gente precisa trabalhar. Quem no mundo... a gente estava conversando sobre a questão de doenças outro dia. Eu trabalho em hospital. Ontem a gente estava conversando, estava de plantão. Ontem a gente estava conversando de ciência e tudo. Então a gente estava comentando sobre isso. As curas, porque eu trabalho com muitas pessoas evangélicas. Então, para eles, a cura, apesar de eles trabalharem na saúde, eles acham que a cura só vem de Jesus. Mas será que a cura só vem de Jesus? E a inteligência do homem, Jorge? As vacinas? Não traz cura? Os remédios não trazem cura? O médico não estuda para trazer cura? Vocês já pensaram que isso é uma obra que o homem está fazendo para o progresso do planeta e que ele foi colocado nesse momento para que ele trabalhasse para Deus e para Jesus na Terra? Já perceberam? Já analisaram sobre isso? A medicina também é de Deus. Exatamente. Só que Deus, para exercer a medicina, ele utiliza o homem. É o trabalho. E aí, nós vamos continuar no Livro dos Espíritos, falando de trabalho. O que a gente vai entender, então, de trabalho? O que a gente vai entender de trabalho? Espero que não saia. O que a gente vai entender de trabalho para nós espíritas? Lei do trabalho. A gente vai saber que o trabalho, dentro da nossa doutrina, é uma lei natural e uma lei divina, né? E ele vai dizer assim na 674, Kardec vai perguntar: a necessidade do trabalho é uma lei da natureza? A resposta: o trabalho é uma lei da natureza e por isso mesmo é uma necessidade. O trabalho é uma necessidade. A civilização obriga o homem a trabalhar mais porque aumenta as suas necessidades e os seus prazeres. Olha que coisa interessante. Os espíritos estão respondendo a Kardec. Além do trabalho fazer a gente progredir materialmente, inclusive serve para os nossos prazeres materiais. Não é isso? Eu pela primeira vez, o meu cunhado mora em São Paulo e meu enteado mora em São Paulo.
o meu cunhado mora no interior e meu enteado mora na capital. E a gente sempre quando vai a São Paulo, vai de ônibus, e vai de ônibus, volta de ônibus, vai de ônibus, volta de ônibus. E aí, esse ano, nós conseguimos juntar um dinheirinho e comprar um carro melhor. Aí, é claro, né? Minha mulher falou assim, ela não dirige, né? Ela falou assim, mas nós vamos para São Paulo de carro. Eu falei, quem vai dirigir sou eu, né? Né? O que eu quero dizer com isso? Ela quis ir de carro porque ela tem um problema de saúde, né? O ônibus só faz uma parada. O ônibus para São Paulo só faz uma parada. O problema dela é de dores, né? Quem aqui conhece, ela tem fibromialgia num estado bem avançado, apesar que ela trabalha ainda, faz as atividades dela. Aí, o que eu estou dizendo com isso? Que nós trabalhamos, eu e ela, e a utilização do que nós tivemos do nosso trabalho, comprar um carrinho melhor para nós, deu essa oportunidade de prazer, dela poder ter mais um conforto, apesar que eu dirigi 7 horas, eu cheguei lá quase morto, ainda mais que meu carro não é automático, né? Mas ela foi num conforto. As dores que ela sente quando ela está no ônibus, desconfortável muitas vezes, foi diferente. Nós fizemos parada. Então é isso que os espíritos estão respondendo para a gente. O trabalho é uma lei natural, por isso é uma necessidade, inclusive para os prazeres. Mas vocês estão pensando que terminou? Terminou não. 675. Kardec é insistente. Só devemos entender para o trabalho, se não as ocupações materiais. O que vocês acham? Não. Ele vai dizer assim, o espírito também trabalha como o corpo. Aí vem a frase que eu mais gosto. Toda ocupação útil é trabalho. Aí agora eu vou fazer uma pergunta, já que todo mundo viu, sabe melhor do que eu. Vocês acham que vocês estão trabalhando aqui nesse momento? Todo mundo está trabalhando. E às vezes a gente nem sabe. Na nossa reunião mediúnica, 70%, 80% dos espíritos que chegam comunicando, que a gente fala assim, na reunião mediúnica os mentores trazem os espíritos. Sim, mas tem um problema aí, né? Ele precisa de médios, não é isso, Jorge? Precisa de médios. Então os espíritos chegam na nossa reunião mediúnica, eles falam assim, a maioria, onde eu estou? Aí a gente vai dando aquela de chavada para não falar você está numa casa de acolhimento, vai. Aí ele diz assim, aí você não sabe como é que você chegou aqui? Ele fala assim, não, eu passei ali na rua e uma pessoa entrou aqui e eu acompanhei ele, não sei por que ele me chamou, eu acho que me chamou. Aí a gente pergunta, mas quem foi? É amigo nosso? Aí começa a descrever alguém que não é da reunião mediúnica, mas participa da reunião pública. Aí ele sentou lá, alguns falam, sentou, uma pessoa falou umas coisas lá, parece que era uma igreja, agora eu estou aqui nessa sala. Eu estava lá embaixo, a maioria diz que é a nossa reunião na parte de cima, né? A gente estava lá embaixo, assisti alguém falando alguma coisa e agora eu estou aqui em cima, não sei como cheguei aqui em cima, porque ele não sabe como, mas a maioria chegou pelas pessoas da reunião pública. É o nosso trabalho. Às vezes vocês vêm aqui hoje, vai embora, não volta mais. 10, 15 espíritos chegaram aqui e se transformaram. Aí a gente chega no plano espiritual, né, Jorge? Meu amigo, eu não te conheço, da onde? Aquele dia que você me levou lá no SEAC de Saquarema. Eu fiquei, aí a gente fica com vergonha. Meu Deus, eu fui embora. Né? Porque nós somos os mensageiros de Deus e de Jesus. Às vezes a gente fala, estou com uma vontade de ir lá tomar um passe, né? Tomar um passe. Estou com a vontade de tomar um passe. Aí sai de casa para tomar o passe, vem acompanhado com aquela multidão de espíritos que a gente acha que é obsessor, mas às vezes não é. São espíritos necessitados de aprendizado, que não sabem onde está.
Aí Jesus fala assim, acompanha ele ali, ó. Aquele ali é meu discípulo, é meu trabalhador. Aí vem com a gente, fica aqui, a gente vai embora, toma o passe, não vou voltar mais, que eu estou até com dor de cabeça. Né? E aqueles espíritos que Jesus precisava trazer para cá, utilizou a gente. Não é isso? Sabe por quê, gente? Vocês acham que isso é uma missão nossa? Vocês acham que vocês são missionários? Acham? Vocês acham que vocês são missionários? Não? Ninguém acha que é missionário? Você acha, Jorge, que você é missionário? Menos? Bom, é o que eu digo. Doutrina espírita recorre ao quê? Livro dos Espíritos. Não tem jeito. Vamos recorrer ao Livro dos Espíritos. Na 573 do Livro dos Espíritos, Kardec vai fazer a pergunta assim: em que consiste a missão dos espíritos encarnados? Aí, Jorge. É Kardec perguntando, dizendo que os espíritos encarnados têm missão. Né? Olha só. Instruir os homens, ajudá-los a avançar, melhorar as suas instituições por meios diretos e materiais. Isso aí são aqueles grandes. Aí a gente, né? Esse eu tô fora. Né? Se bem que instruir, no caso, que a gente também que fala, instrui também um pouco, né? Vamos também desmerecer nosso trabalho, né, Jorge? Não vamos desmerecer, né? Então ele vai dizer assim, mas as missões são mais ou menos gerais e importantes. Aí ele está dando para todo mundo. Gerais e importantes. Aquele que cultiva a terra cumpre uma missão. Olha aí. A nossa visão que a gente tem equivocada da missão. Né? E ele diz assim, como aquele que governa ou que aquele que instrui. O que o Espírito está dizendo aqui? Que tem aqueles top, mas aquele pequenininho também tem a sua missão. Aí ele vai dizer assim ainda, tudo se encadeia na natureza e ao mesmo tempo que o espírito se depura pela encarnação, também concorre por essa forma para o cumprimento dos desígnios da providência. Cada um tem sua missão nesse mundo, porque cada um pode ser útil em algum sentido. Aí nós estamos voltando à pergunta lá. Né? Toda ocupação útil a trabalho. Os espíritos vão responder para Kardec. Cada um tem sua missão nesse mundo, porque cada um pode ser útil em algum sentido. Vocês acham que vocês não são úteis em alguma coisa? Eu vou logo naquela que eu acho a mais bonita de todas. Quem é mãe aqui? Quem é mãe? Vocês acham que vocês não são missionárias, gente? Não? Rafaela não é uma missão na sua vida? Vocês não acham que vocês são missionários? O homem também, tá? Eu brinquei da mulher aqui, porque, né? A gente vai logo pensando maior. Vocês acham? É a missão trazer um espírito à terra. Cuidar desse espírito, encaminhar esse espírito. É Jesus, é Deus confiando uma vida nas nossas mãos. Olha que coisa maravilhosa. E muitas vezes, a gente às vezes não entende. A gente acha às vezes que é só porque da natureza, que é para o mundo encher de gente, porque faz parte. Existe um propósito divino nisso. E ele escolhe, nós nos escolhemos para dar esse impulso que ele quer. São várias as missões. O trabalho material. Quem aqui, qualquer tipo de trabalho, como ele está falando, de cultivar a terra. Mas todos nós temos uma missão dentro do nosso trabalho material. Porque a gente acha, eu quero arrumar um emprego, eu quero trabalhar, claro, eu quero ganhar dinheiro, eu quero comprar uma casa, eu quero comprar um carro, eu quero isso, eu quero aquilo. Muito bem, maravilhoso. Mas e aí? É só para isso? A gente tem um amigo lá do grupo,
Eu tive que aprender com ele. Ele mora, eu sempre conto essa história em todo lugar que eu vou, porque para mim é a história mais bela que eu gosto. Ele mora no quilômetro, está gravado em todos os lugares. Vocês vão ouvir isso, qualquer palestra minha, vocês vão ouvir, porque eu acho interessante essa história. Ele mora no quilômetro 20, em São José, onde é o nosso grupo. Aliás, você achou a saída naquele dia? Fácil, né? Fácil. Então, muito fácil. Aquela passarela, esse colega mora ali. Aquela passarela começa no sítio, tem um sítio do lado de lá. O Jorge conhece. E a passarela, o sítio, ele pode sair da casa dele a pé, atravessar a passarela, andar. Eu vou botar 5 minutos. Estou botando muito, não é não. Uns 3 a 4 minutos da casa dele ao grupo, ao GEOC. Ele pega o carro dele, quilômetro 20, ele pega o carro dele, sai do sítio dele, pega sentido quem vai para Niterói, porque o nosso grupo é sentido Maricá, sentido quem vai para Maricá, quem conhece a RJ-106, essa esburacada toda aí. Ele vai no quilômetro 19, onde eu falei com você fazer o retorno quando você voltar. Ele vai até o quilômetro 19, retorna. Ele não precisava fazer isso. Ele retorna, vai até o quilômetro 22, lá onde você entra, quando você 22. Ele entra no 22 e vai pegando aquele monte de pessoas em casa. E leva as senhoras. Hoje mesmo, eu divido carona com ele. Hoje eu disse para ele, hoje era dia de estudo, e eu e ele, a gente, né? Eu falei com ele que hoje eu não vou. Ele, não, pode deixar. Quem conseguir, entra no meu carro. Né? Aí, ele pega, quando termina as reuniões de estudo, de palestra pública, não importa, ele pega o carro dele, volta pela estrada de dentro, deixa todo mundo em casa, retorna no 22 e volta para casa. Por que eu estou dizendo essa história? Ele é médico de transporte. Também, né? Mas sabe o que eu vejo sobre o trabalho? Ele utiliza o carro dele para servir a Deus. Eu penso mais nisso do que na mediunidade de transporte. Eu penso nele como, assim, Deus deu o carro a ele para que ele tenha o conforto, mas servindo. Aí, depois que eu tive carro, eu fico servindo também, porque eu não posso deixar ele atrás de mim, né? Eu tenho que progredir junto também, né? Aí eu digo para ele, ó, vamos dividir aí, eu pego pessoa em tal lugar, você pega em tal, eu começo a dividir, né? Não vai pegar todo mundo não, porque eu quero progredir também, né? Mas olha, o instrumento que Deus nos dá para que a gente trabalhe e a gente às vezes não pensa. Né? Aí a pergunta que eu faço, por que Deus deixou comprar um carro que eu era pobre lá em Maricá, de repente? Por que eu consegui uma casa? Por que eu consegui o trabalho? Né? Por quê? Por que de repente eu fui, tudo bem que eu estudei para o concurso público, sou funcionário, corri atrás, estava desempregado, fui ajudado, mas e aí? Qual o sentido disso para mim? É só ganhar o dinheiro ou tem um sentido de eu fazer trabalho? Eu fico pensando, quando acontece alguma coisa comigo que eu não faço, depois eu vou para casa e fico pensando, Senhor, por que você botou aquilo ali? Será que eu fiz certo ou fiz errado? Né? Porque às vezes nós não queremos a nossa missão. Olha só quem é 74. Kardec vai perguntar assim, qual pode ser a missão de pessoas voluntariamente inúteis na Terra? Que tem aquelas pessoas que a gente olha assim, parece que é inútil, né? Inútil. Ele vai dizer assim, há efetivamente pessoas que só vivem para si mesmas e não sabem tornar-se úteis para nada, né? São pobres seres que devemos lamentar, porque expiarão cruelmente sua inutilidade voluntária. Não é que não pode. Ele diz, seu castigo começa frequentemente desde esse mundo, pelo tédio e o desgosto da vida. Quando eu li essa pergunta, essa resposta, eu fiquei pensando que é realmente... Vocês já prestaram atenção naquelas pessoas egoístas? O local de trabalho é muito bom para isso, né? Eu trabalho com muita gente, então a gente vê muito
Isso, mas na casa espírita, qualquer parte da sociedade, a gente vai vendo assim, aquelas pessoas que são egoístas, não faz nada para ninguém, tudo é só ela que conquistou e não faz nada, e cada um que lute. São as pessoas muito tristes. Vocês já perceberam? Elas não têm alegria, nada para elas é alegria, reclama de tudo. Presta atenção. Né? Porque é isso aqui, porque a pessoa acha que ela tem as coisas e ela não depende de ninguém, não depende de nada, e a conquista foi só dela. E não presta atenção naquilo que tem, nos instrumentos que nós temos. E isso acontece muito na casa espírita. Eu sei que na SEAC não, né? Graças a Deus. Né? Graças a Deus. Porque acontece o seguinte, eu não sei, Jorge, com você, mas comigo acontece demais uma coisa. A pessoa está na casa espírita, adorei a doutrina espírita, aí o que eu faço para trabalhar? Aí você começa a falar, estudo, começa a dar trabalho à pessoa, depois a pessoa começa a faltar, começa a não vir. Aí depois ela chega para mim e fala assim, quando me encontra na rua, em algum lugar. Ah, Sérgio, eu não estou conseguindo ir, não estou conseguindo fazer nada, aliás. Aí eu sei, por quê? O que está acontecendo? Você é espírita, você sabe. Aí, não sei o que está passando com você, né? Não, às vezes eu estou em casa com uma vontade de sair, mas aí eu não consigo. Você sabe, aqueles espíritos inferiores acabam não deixando acontecendo alguma coisa para que eu não vá. Aí eu digo assim, você sabia disso? Eu sei como você sabe. Não, eu não sei que você está passando por um problema obsessivo. Eu só sei o seguinte, que você que tem que lutar por isso. Mas olha o que Kardec, pensando nisso, na 574A, ele vai fazer uma pergunta muito interessante. Ele diz assim, ó, pois se tinha o direito de escolha, por que preferir uma vida uma vida que em nada lhe poderia aproveitar? Se você tem o livre-arbítrio, por que você escolhe uma vida que não pode aproveitar em nada? Ele vai dizer assim, entre os espíritos, há também os preguiçosos, que recuam diante da vida de trabalho. Espíritos preguiçosos. Eu fico pensando, será que eu sou preguiçoso? Né? Deus os deixa fazer, compreenderão mais tarde, e à sua própria custa, os inconvenientes de sua inutilidade, e serão os primeiros a pedir para reparar o tempo perdido. Olha como o trabalho é tudo na nossa vida de progresso. Está pensando que terminou? Não terminou. Ele vai dizer assim, ó, talvez, olha só a bondade da espiritualidade, talvez, eu já acho que comigo é sempre, talvez também tenham escolhido uma vida mais útil, mais uma vez em ação, a recusaram, deixando-se arrastar pelas sugestões dos espíritos que os incitavam à ociosidade. Os espíritos acham que talvez, olhando bem, para mim, acho que é sempre, né? Vocês já perceberam? Maricá, como Saquarema, mas acho que Maricá, acho que aqui não tem isso, eu percebo, por conhecer o movimento espírita de Saquarema, eu percebo muito, e falando de verdade, não sei se o Jorge vai concordar, mas eu de fora, vendo o movimento espírita, que eu conheço há algum tempo, não vejo muito isso que acontece em Maricá. Mas a gente, no movimento espírita, a gente tem um problema muito grande. Muito grande. Eu, como detectei isso, porque eu sou um dos poucos espíritas de Maricá, que a gente lá tem uma expressão da cidade. Quando você nasce em Maricá, a gente chama que é minhoca da terra. Né? Eu e Cicias, que eu falei, são minhocas. Tem 3 ou 4 minhocas da terra. A maioria, todo mundo que veio de fora. E aí, quando a gente foi montar o Grupo Espírita Obreiro do Cristo, eu falei assim, aí falaram assim, vamos botar sábado de tarde. Não vou botar que eu estou vindo do centro, que é sábado de tarde. Não vamos botar. Não vamos botar nem sábado de noite, nem domingo de noite. Nada de final de semana. O espírita de Maricá não vem a nada final de semana. Pode botar dia de semana, mas todo mundo trabalha. Vamos botar dia de semana. Quinta-feira, 8 horas da noite, todo mundo já chegou do trabalho. É a reunião mais cheia.
umas senhoras, que você foi lá sábado, você viu como é vazio sábado, né? E ainda choveu, ainda teve isso. Ainda esqueci de te falar, era a festa da padroeira naquele dia, cara. Tinha um monte de coisa na praça, espírito não vai. Ele foi sábado lá, ele viu. Que as senhoras pediram assim, eu não posso vir à noite, vamos abrir uma reunião sábado de manhã? Vamos abrir a reunião sábado de manhã. Não dá ninguém sábado de manhã, quase. Né? Por quê? É o que Kardec está dizendo, é o que os espíritos estão dizendo aqui, ó. Né? Talvez tenham também escolhido uma vida mais útil, mas uma vez em ação se recusaram, deixando-se arrastar pelas sugestões dos espíritos que os incitavam à ociosidade. Ah, sabe como é que é? A minha família vai chegar no final de semana. Só eu sou espírita. Você conheceu o Sebastião Cadilho? Não, ele dizia assim, mas você é. Ele dizia, né? E aí, dizia, e se a sua missão dentro daquela casa, que só você é espírita, fosse exemplo? Não sei da vida de ninguém, tá? Isso aqui é para as pessoas procurarem. Eu sei que aqui em Saquarema não tem muito isso. Quando tem evento aqui, que às vezes eu venho, está lotado domingo, mas a gente tem uma dificuldade muito grande no final de semana, né? É uma dificuldade muito grande. Quando chega janeiro, dezembro, eu nem chamo ninguém de fora, é só o pessoal da casa, porque a casa esvazia, né? Esvazia a casa de... Não, sabe como é que é? Aí chega no 24, 31, aí é aquela confusão que ninguém quer que abra a casa. Você quer, tá bom, gente, tá bom. Isso é problema não. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes a gente fala isso, mas o problema somos nós. Somos nós que pedimos a Jesus para virmos para a Terra, sermos espírita, mas dá muito trabalho, não dá, Jorge? Não dá trabalho ser espírita? Primeiro, que ninguém vai fazer nada por mim. Não adianta vocês entregarem nada na mão de Jorge aqui e ele resolver a vida de vocês espiritualmente, que não vai. Não. Hã? É que eu só conheço você. Eu só conheço você. Eu tenho que pegar você, porque é só você. Falar disso, eu até esqueci. Eu esqueci o nome do seu nome. Hã? Marileia, Sabe que eu comecei Marilene, eu pensei quando falei assim, vou chamar ela de Marilene, mas não é Marileia, é isso mesmo. Entendeu? Aí quer dizer, então, mas então eu vou falar da Marileia, que eu conheço até mais tempo do que você, né? Eu conheço a Marileia mais tempo do que você ainda. Então, aí ela chegou para Jesus e falou assim, Senhor, olha, eu atrasei no meu trabalho, eu quero encarnar agora. Jesus falou assim, sim, olha, você vai encarnar lá em Jaconé, vai morar em Jaconé, vai conhecer um grupo espírita lá e vai trabalhar lá. Aí, quando chega, né, Dona Vera bota sexta-feira, 8 horas da noite em Jaconé. Aí a gente fala assim, meu Deus, minha família vai chegar. Hoje tem show, hoje é festa em Maricá, vai ter show do Fala Mansa. Como é que eu vou e não vou? É o que ele está dizendo aqui. Aí a gente começa a dar desculpas. Você sabe, Sérgio, como eu ouço muito, a minha família não é espírita. Por isso é que eu não vou vir. Eu falei assim, livre-arbítrio. Só que Jesus está te esperando, é com você e ele, não sou eu não. Cada um sabe da sua vida. Né? Vocês já leram Nos Domínios da Mediunidade? Já estudaram, já leram Domínio da Mediunidade? Não, desculpa. É que tem 2 de passe. Eu acho que esse é no Missionário da Luz. Jorge vai me dizer que ele sabe mais do que eu. Daquela coisa do passe que a moça falta, o passe. Conhece essa história? Acabei de dizer para você falar o Missionário, não, isso aí é para você me ajudar, isso aí é para você me ajudar. O Missionários da Luz, que aquela moça, aquela senhora, falta o passe. E aí, André Luiz percebe que o trabalho ficou dificultado por causa dela. Não tem? Isso? É missionário, né? Não é? É missionário. Ou é missionários ou é nos domínios da mediunidade, que são os 2 que falam de passe. Os 2 têm passe e passe, né? Os domínios, né? Então, obrigado. E não é isso. Aí o que ele fala assim? Mas por que está assim? Aí ele fala assim,
ela faltou. Ah, mas os espíritos, não, eles vão fazer o trabalho que tem que fazer, mas ficou prejudicado porque o trabalho era dela. Não é isso que está lá no livro? Está lá no livro. E é isso que ele está dizendo aqui, ó. São as nossas escolhas. Que talvez nós tenhamos escolhido uma vida útil, mas chega aqui o mundo, né? O mundo chama a gente. Olha que aqui não é receita de bolo, não. Cada um sabe da sua vida, gente. E eu não estou dizendo aqui que a gente não tenha que ir, sim. Tem que ir, sim. Né? Tem que ir. Tem que visitar a família, tem que participar de festa. Eu sou chamado que eu adoro festa, vocês souberem como eu adoro festa. Eu sou o primeiro a chegar e o último a sair. Né? Festa de aniversário de criança, então eu adoro. Mais do que casamento. Casamento não sou muito chegado, mas agora festa de criança de 1 ano, 2 anos, eu adoro. Né? E a bagunça, né? Almoçar com os amigos. Sim, sabe por quê? Porque isso também é importante, isso faz parte do trabalho útil. Faz parte. Mas a gente precisa entender os momentos que nós temos que fazer. Porque, olha só, para a gente encerrar. Eu adoro esse livro aqui, a gente está estudando ele, sexta-feira. E aí, eu sempre, quando eu passo por esse... Eu gosto de 2 coisas que tem aqui. O Jacques Latour, que para mim é um dos maiores exemplos desse livro, mas tem aqui um trecho de um espírito. É que quando Kardec vai estudar a Angelê, né, diz que é nulidade sobre a Terra, uma mulher que não fez nada. Vocês devem ter passado, estudado o céu e o inferno. Céu e inferno. Então ele vai dizer o seguinte, que ela estava no plano espiritual, não fez nada na Terra. Até mãe ela foi, mas ela, como ela tinha muito dinheiro, ela entregou as crianças para os cuidados de empregada. Não fez nada, foi uma nulidade na Terra. Né? E depois ela estava em sofrimento. Né? É um espírito endurecido. Mas o que me chama a atenção nessa passagem é a instrução do Guia do Médium, que eu não vou ler tudo. Só lá no final ele vai dar um recado que eu acho fantástico. Vamos prestar só atenção no que ele diz. Ó. Ele vai dizer assim: o homem foi criado para a atividade. A atividade de espírito é a sua essência. A nossa essência é trabalhar como espírito. Ele vai dizer isso. A atividade do corpo é uma necessidade. A do corpo é uma necessidade. A do espírito é a essência. O trabalho do espírito é a essência. Cumprir, pois, as condições de vossas existências, como espírito destinado à paz na terra. Como corpo destinado ao serviço do espírito, o vosso corpo não é senão uma máquina submetida à vossa inteligência. Olha só, o nosso corpo é submetido à nossa inteligência. Então, o nosso corpo para a gente utilizar para que as coisas aconteçam. E ele vai dizer assim: trabalhai, cultivai, pois, a inteligência, né? A fim de que ela dê um impulso salutar ao instrumento que deve ajudá-la a cumprir a sua tarefa. Interessante. Não a deixes nem em repouso, nem em trégua. E lembrai-vos de que a paz a qual aspirais não vos será dada senão depois do trabalho. Depois do trabalho. Primeiro a gente tem que trabalhar. Né? Portanto, assim como por longo tempo negligenciaste o trabalho, assim por longo tempo durará para vós a ansiedade de esperá-lo. O que ele quer dizer? Quanto mais a gente demora a trabalhar, a gente demora mais a progredir. Ele diz assim: trabalhai, trabalhai sem cessar, cumpri todos os vossos deveres sem exceção. Cumpri-os com zelo, com coragem, com perseverança. E a vossa fé sustentará. Isso aqui que eu acho mais importante. Perseverança. Muitas vezes a gente não tem perseverança. Começa uma coisa e para. Começa e para. Se a gente começa a ter perseverança, aquilo se torna uma rotina, se torna parte da nossa vida
E a gente faz com alegria, com amor e sente falta. E vai continuar ele dizendo assim, aquele que cumpre a sua tarefa com consciência mais ingrata, aquele que cumpre com consciência a tarefa mais ingrata, a mais vil em vossa sociedade, é 100 vezes mais elevado aos olhos do mais alto, do que aquele que impõe a essa tarefa aos outros e negligencia a sua. Tudo são degraus para subir ao céu. Tudo são degraus para subir ao céu. Não os quebreis, pois, sobre os vossos pés, e contai com que está cercados de amigos que vos estendem as mãos e sustentam aqueles que colocam a sua força no Senhor. Monô. Isso aqui é fantástico. Ele diz para a gente não parar de trabalhar sem cessar, perceber o que é para a gente e continuar no trabalho. E é isso que eu vim trazer aqui hoje, essa reflexão para nós, para que a gente entenda que o trabalho é o único meio para a gente progredir. É o único meio que a gente tem. E aí, todo tipo de trabalho. Não é só o trabalho que a gente acha de fazer palestra. Não é só o trabalho na casa espírita, né, que eu estou dizendo, de fazer palestra, de ser médium, de ir passista, e isso, e aquilo. A própria presença na casa espírita já é um trabalho. Porque quantas pessoas necessitadas, espiritualmente, muitas vezes, nós estamos ajudando agora. Essa é a reflexão que eu quero trazer. E quando a gente chegar no nosso trabalho material, o que eu sou no meu trabalho material? O que eu sou na sociedade? Qual o meu papel? Por que eu estou encarnado em Saquarema? Por que eu estou encarnado participando de uma casa espírita? Por que eu tenho a família tal? Porque às vezes, gente, não é para pagar, não. Às vezes é só para a gente trabalhar mesmo. Né? Vamos tirar a história do pagar a vida passada e pensar na vida presente. Que muitas vezes eu sou instrumento de Jesus nos lugares que eu estou. E que Jesus nos abençoe.